Olha aqui pra mim e me diz se você teria coragem de encarar um treinamento de 1 ano com um mestre desse aqui. Muitos aí podem responder que depende do que ele vai ensinar, não é mesmo? É claro. Mas eu alerto, tome cuidado com as suas escolhas, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre aquele que é considerado o Judas de Shaolin. Sim, eu estou falando do Sobrancelhas Brancas, mais conhecido por vocês como Pai Mei. E é bem provável que a maioria de vocês, assim como o mundo ocidental, foi apresentado ao personagem Pai Mei através do filme Kill Bill Volume 2. Mas o que a maioria não sabe é que esse personagem ele não é uma criação do diretor do filme, do Quentin Tarantino, tampouco ele surgiu primeiramente no cinema nessa obra. Pelo contrário, ele já está aí desde a década de 70 e 80, através dos filmes da Shaw Brothers e outras novelas chinesas. Inclusive o Gordon Liu, que interpreta o Pai Mei no filme de Tarantino, ele já lutou contra o Pai Mei em filmes anteriores, lá atrás na década de 80. E nos filmes das antigas, o Pai Mei era aquele cara, aquele vilão difícil de enfrentar, difícil de encarar, já que ele era muito bom de luta. Ele tinha várias artimanhas aí, misteriosas inclusive. E ele, é claro, era aquele cara impiedoso, mas que ao mesmo tempo gostava de debochar, de tirar sarro daqueles que enfrentavam ele e acabavam muitas vezes até morrendo. Não era apenas um vilão do filme, um assassino cruel, mas também alguém com uma habilidade tão extraordinária que, com facilidade, conseguia subjugar os seus adversários e assim brincar com eles, rir da cara deles e soltar algum tipo de insulto. O cara era tão, mas tão corpo fechado que nem golpe lá no boneco, golpe baixo, dava certo nele. Pra falar a verdade, ele não tinha nada ali, ele era um eunuco. As películas da Shaw Brothers, assim como séries e novelas chinesas que trazem a imagem do Pai Mei, desse personagem como conhecemos hoje, elas tiveram sua total fonte de inspiração nas lendas que foram contadas na China ao longo dos últimos séculos. Para falar a verdade, a origem das lendas de Pai Mei se iniciam no início da última dinastia imperial chinesa, a dinastia Qin, e em 1647, um fato que teria ocorrido em Shaolin traz toda aí a má fama de Pai Mei. Como vocês já podem imaginar, né, o Judas de Shaolin não vai ter aí a sua versão folclórica muito positiva. Eu vou contar tudinho pra vocês aqui, mas antes eu quero que você deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações se você ainda não fez isso, já deixa um comentário aí também, porque isso ajuda o canal. Senão eu não vou contar nada da história. Você que já ajudou o nosso canal agora pode conferir aí embaixo na descrição do vídeo também os links que eu disponibilizo para vocês. Inclusive um deles vai te levar para um sorteio de sapatilha que eu vou fazer ainda esse mês aqui no canal, então não fica fora dessa. Agora voltando para a lenda de Pai Mei, por que ele tem essa reputação tão ruim de ser o Judas de Shaolin? Bom, assim como Jesus foi crucificado pelos romanos, ele teve o seu traidor para que isso acontecesse, foi Judas Iscariotes. E é dito que o grande massacre que aconteceu em Shaolin, na verdade o maior massacre da história de Shaolin, que teria matado milhares de monges e queimado o templo quase que todo, ele teria acontecido pelos Manchus, mas por causa de um traidor que vinha de dentro do templo, justamente o Pai Mei, o que acaba marcando todo um fim de uma era de Shaolin por causa desse único indivíduo. A versão clássica da lenda diz que quando o líder do templo Shaolin morre, o monge Hong Mei, ou Sobrancelhas Vermelhas, ele deixa o seu posto para o monge Shi Qiansu, ao invés de deixar para Pai Mei, que aguardava muito aquele momento. Pai Mei, que na época se chamava Shulong Tuyen, então se corrói em ódio por dentro e jura vingar-se da ordem Shaolin por causa daquilo. Ele então parte ao encontro dos militares manchus, que viam Shaolin como uma forte ameaça política e militar. Lá, Pai Mei entrega um mapa bastante detalhado com os diferentes pontos fracos do templo, onde inclusive os manchus deveriam atacar. Inclusive, ele mostra as diferentes saídas, os túneis secretos que os monges utilizariam para fugir caso fossem emboscados. O atentado ao templo começa se iniciando um incêndio no templo.
Com o fogo se alastrando rapidamente e a fumaça asfixiando cada vez mais o local, os monges tentam acessar as diferentes saídas e são surpreendidos pelas armas dos militares manchus. Muitos monges foram mortos, não apenas pelas armas dos adversários, mas especialmente pela chama que queimou os monges e também pela asfixia da fumaça. Uma referência dessa lenda, inclusive, você encontra em Kill Bill Volume 2, quando Bill está de frente para a fogueira tocando uma flauta e contando a história de Pai Mei para Beatrix Kiddo. É dito e reza a lenda que apenas 5 monges Shaolins teriam conseguido escapar do episódio com vida e ficaram conhecidos como os 5 patriarcas de Shaolin ou então os 5 anciões de Shaolin. Esses poucos mestres fugiram para as Terras do Sul, onde se abrigaram e se estabeleceram ensinando suas artes marciais. Inclusive é atribuído a eles a origem de diversos estilos de Kung Fu que teriam nascido no sul da China. Inclusive o estilo Pak Mei, ou o estilo do Pai Mei, né, o estilo que leva o nome dele, teria surgido através do Pai Mei, que é também considerado um dos 5 patriarcas de Shaolin. Em uma outra versão dessa mesma lenda, tudo teria acontecido em um outro tempo, em um outro local, e a figura de Pai Mei era, vamos dizer assim, não tão Judas. Na versão anterior que eu acabo de contar para vocês, tudo teria acontecido ao norte da China, lá no templo de Henan, templo que inclusive até hoje a gente tem conhecimento de que existe, então historicamente a gente só pode afirmar que esse foi o templo e a gente pode comprovar que existiu de fato. Agora, a outra versão traz que nada disso aconteceu em 1647, como eu havia dito antes, mas em 1736, quase um século na frente, em Terras do Sul, num suposto Templo Shaolin do Sul, sendo que esse templo teria sido totalmente dizimado, por isso que a gente não tem registros dele lá nesse massacre. Então, o Pai Mei nessa história, ele não é um traidor, ele não é um Judas como a gente viu na primeira versão, mas sim, ele havia sido capturado pelo exército manchu, pelos Qins, e ali, sendo um prisioneiro, ele teve que entregar todos os pontos fracos do templo e dos monges também. A partir daí, o massacre acontece e a gente já sabe que 5 monges teriam escapado também, dando origem à lenda dos 5 patriarcas ou 5 anciões chineses de Shaolin. E você, acredita em qual dessas duas lendas a respeito do Pai Mei? Na primeira, que ele é considerado um Judas traidor, ou na segunda, que ele era um prisioneiro e não teve jeito, aí a gente alivia um pouquinho a barra dele. Comenta pra mim aí nos comentários e diz também se você conhece alguma outra versão, deixa aí nos comentários também. Enquanto que Shi Qiansu, o mestre líder de Shaolin, consegue sobreviver e vai com um grupo de monges para o sul da China, nós vamos ter também o Pai Mei saindo de Henan e indo para as Terras do Sul, porém ele já para na primeira província, na província de Hubei, onde vocês sabem muito bem que existe o Monte Wudan e os templos de Wudan. E ali que Pai Mei para, ele começa a aprender o taoísmo e funde suas artes marciais Shaolin com as artes marciais de Wudan, sem contar que ele aprende toda aquela alquimia taoísta que transforma ele nesse ser que a gente conhece hoje. Inclusive, muita gente acha que ele é um imortal e ele está entre nós até os dias atuais. Mas fato é que essa divisão que sempre aconteceu na história chinesa entre Shaolin e Wudan sempre foi muito forte, sempre houve uma competição muito grande e as lendas transformarem Pai Mei nesse indivíduo que muito mais tinha a ver com um patriarca taoísta era uma forma de criar essa cisão, essa competição e mostrar ainda mais que ele era aquele grande traidor, o Judas de Shaolin. É que nem você ser um brasileiro, torcer pelo Brasil e de repente do nada largar e virar, botar a camisa dos argentinos e ficar torcendo contra o Brasil. É mais ou menos isso que as pessoas que movimentavam esses contos, né, orais, fizeram. Até porque, pessoal, também tem muita gente que defende aí que Pai Mei não tinha nada a ver com essa história, que não era um traidor nem nada, que muito menos fez parte ali daquele motim, daquilo que aconteceu com o Templo Shaolin, mas que isso foi criado a partir do momento que o estilo de Pai Mei, com o próprio nome dele, Pak Mei, e com essas habilidades diferentes que ele tinha, começou a ser difamado até para aqueles que torciam muito por Shaolin, que eram fãs e devotos de Shaolin, para que o estilo de Pai Mei não crescesse, já que ele seguia uma linha um pouco diferente, uma metodologia não tão alinhada com o que eles sempre seguiram dentro do Templo Shaolin.
E agora, voltando para a lenda, esse estilo teria sido desenvolvido por ele lá em Wudang para que ele dominasse completamente os adversários oriundos de Shaolin. Então as técnicas do Pak Mei, do seu próprio estilo, eram capazes de vencer aquele que era considerado o Punho Shaolin, aquele estilo de Kung Fu mais forte de todos. Inclusive, algumas lendas dizem que Pai Mei teria treinado um aluno para se tornar um assassino desses que eram alunos ou até mesmo dos mestres lá do sul da China, esses rivais aí do Pai Mei que ele jurou vingança, né? Ele queria que acabasse com toda a raça de Shaolin. Bom, isso são lendas, pessoal. Se vocês forem procurar, por exemplo, o estilo Pak Mei de Kung Fu, eu dei uma pesquisada na internet, eu não conhecia muito a respeito, achei bem interessante os movimentos dos praticantes, movimentos rápidos, firmes, precisos, movimentos curtos. A gente não sabe dizer aonde tem verdade e mentira nessas histórias, mas certamente aqueles que seguem essas artes marciais estão levando muito a sério o treinamento deles e não estão preocupados se lá no passado chamaram aquele mestre, né, Pai Mei, de vilão ou de mocinho, mas a arte ela continuou e é uma arte muito interessante. Então eu só queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês sabiam dessa história, o que vocês acharam. E pessoal, seria muito interessante, não é mesmo, a gente encontrar mais do Pai Mei nos filmes. Tem pouca coisa, né? No passado foi mais explorado, a gente viu Kill Bill do volume 2 utilizar aí a imagem do Pai Mei, que foi bem interessante. A gente viu em Kung Fu Panda também essa animação do saguizinho lá, que era exatamente o Pai Mei. Mas desde então eu não tenho visto nada e já são mais aí de 400 anos de história desse personagem folclórico do Kung Fu, que sem dúvida foi um dos maiores vilões de toda a história do Kung Fu e responsável, segundo essa parte do folclore, pelo maior massacre que já aconteceu em Shaolin. Esse não foi o primeiro momento que o templo pegou fogo, nem foi o último também, mas foi um momento considerado aí um dos mais dolorosos dessa história e que quase exterminou por completo o templo Shaolin. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo num próximo vídeo aqui do canal Mundo Kung Fu. Um forte abraço, saudações, Zaijian! Eu não tô entendendo nada porque eu não tô no salão não, viu? Quem tá falando? Aqui é o senhor Mei.